12º episódio, série Quarentena. Hoje gostaria de saber, você é inseguro? Ou já passou algum momento da sua vida esse sentimento? Insegurança. Ontem nós falamos sobre coragem. Coragem está na vibração de 200 Hz na escala da tabela de Hawkins. Medo, 100, orgulho, 175, vergonha e culpa, 20 e 30. Olha como são baixos essas emoções e é o que nos move na maioria do tempo. Nós oscilamos muito a nossa energia, nossa vibração através dos nossos pensamentos e dos nossos hábitos. Essa insegurança vem de onde? Nós podemos ser inseguros com um relacionamento, nós podemos ser inseguros com uma profissão, nós podemos ser inseguros quando a gente está aqui falando para você. Nós desenvolvemos isso na nossa vida, pode ser por algum trauma, ou predileção de algum outro filho, ou a forma que você foi criado, ou aquele namoro, aquele primeiro não deu certo, aí agora você está inseguro para outros, ou seja, o seu chefe disse algo na frente de todo mundo e você com muita vergonha, você nunca mais quis falar nada para ninguém e essa insegurança cada vez mais aumenta. Nós temos que ter a consciência que o que nós tivemos na nossa vida, na nossa infância e no decorrer da nossa criação foi o que as pessoas tinham para nos dar. Ninguém dá o que não tem, eu sempre falo isso, nessa série. Ninguém dá o que não tem. Então eles deram para nós o melhor que eles podiam, que eles tinham. E nós estamos aqui para uma experiência. Então nessa experiência nós tínhamos que ser educados, criados por aquela pessoa ou outra da sua condição. E para uma defesa dessa insegurança que nós temos, desses traumas que foram gerados ao longo do tempo, nós temos algumas desculpas. Nós usamos, eu sou perfeccionista. Então a gente diz assim, eu sou tímida. Eu venho falando isso, eu não queria começar vídeos, eu não queria entrar nesse mundo digital, porque eu pensava assim, nossa, não estou preparada, não sou boa o suficiente, então. Eu sou ótima dentro de um consultório, mas quando é para expor assim, eu acho que não vai dar certo. E isso eu faço palestras, não me importa a quantidade de pessoas, está tudo certo, mas como eu não estou olhando para os olhos dessas pessoas, como a gente faz quando fica exatamente olhando para mim quando eu estou falando para você, gera essa insegurança. Então, o que é isso? Essa insegurança é o quê? É medo do julgamento? E que julgamento é esse? Do outro? Eu tenho tanto medo de que o outro vai pensar, ou eu tenho medo, olha a frequência, ou eu tenho medo de não ser aceita, ou eu tenho medo de dizer o que eu penso no trabalho e ser motivo de risadas, de bullying. Nós estamos numa sociedade, embora estamos numa construção, no progresso, nós somos muito críticos. E geralmente as pessoas que sofreram essas críticas na infância, hoje, como uma defesa, como uma couraça, como uma armadura, ele começa a criticar as pessoas. Ele ser realmente, ele já não é mais o alvo, mas ele faz com que o outro se sinta envergonhado. Então, nós estamos sempre com esse medo, esse temor. Isso faz com que a gente não tenha coragem de seguir o nosso caminho, ou de se aventurar, ou de realmente aceitar esta ou aquela oportunidade na vida. Então vamos olhar para isso. Percebemos que o que pode trazer essa insegurança? Eu tenho pessoas que a gente está trabalhando, ela vai saber quem é. Nós estamos trabalhando há um mês ou mais para que ela tome uma decisão. Ela sabe o que ela quer, ela tem certeza disso. Ela está pronta para assumir isso, eu tenho plena certeza que ela tem a capacidade para enfrentar essa nova posição profissional, mas ela tem medo de chegar até determinada pessoa e essa pessoa não falar para ela o que ela quer ouvir e ela se sentir muito mal, porque ela já teve outras decepções e se isso acontecer, ela me diz, Ana, eu acredito que eu não vou conseguir, porque
porque se eu tiver mais uma decepção com essa pessoa, eu não sei como eu vou viver. E é uma pessoa, claro, que uma certa intimidade na vida dela, familiar também. E eu falo, vá, enfrenta, porque a energia que você gasta pensando se vai dar certo ou se não vai, com esse medo, com essa insegurança, isso é energia também. O nosso cérebro, ele não distingue se a gente está vivendo uma situação ou se simplesmente nós estamos pensando, relembrando. Às vezes nós temos a insegurança de falar para alguém sobre os nossos traumas, os nossos problemas sérios que passaram, os nossos desafios. Às vezes a pessoa que você está querendo falar, talvez ela não esteja preparada. Pegue alguém que conquistou essa intimidade com você, para que você possa falar. Existe um estudo que pessoas que ficam guardando dentro de si algo traumático, a situação em si, ela causa menos dor do que o fato dela estar guardando em segredo aquele momento desastroso da vida dela. Então nós precisamos colocar isso para fora, para limpar, é o que eu tenho falado sempre nos nossos vídeos, para que a gente siga o nosso caminho. Então nós precisamos seguir. E como é fácil, sendo que às vezes o que faz com que eu seja uma pessoa insegura é o meu orgulho. Eu sou tão orgulhosa que eu tenho medo das críticas. Eu sou tão orgulhosa que eu tenho pavor de receber um feedback. Eu sou tão orgulhosa que eu não vou tentar isso ou aquilo na minha vida. Eu prefiro viver nessa insegurança do que tomar uma atitude. Eu estava falando para vocês, não vou me perder, quando o nosso cérebro não sabe que a gente está vivendo ou não. Vi uma palestra maravilhosa de uma pessoa que eu sou muito fã, o Rossandro Klinge, onde ele estava relatando algo e ali naquele momento ele fala algo de um suspense. Ele fala claramente ali, existem outros estudos também, que diz o seguinte: quando você está assistindo um filme de terror e de repente passa um mosquito que seja, qualquer coisa perto de você e naquela cena, naquele momento é algo terrível, o que você faz? Às vezes uma porta que bate dá aquela sensação de medo, de insegurança, você sente como se você estivesse naquele filme e você não está lá. Então, o que é? Por que seu cérebro é uma máquina? Nosso cérebro é uma máquina e nós temos que utilizá-lo da melhor forma para a gente. Como eu quero, né? Como eu quero viver? Se eu percebo que essas experiências que estão na minha memória e que eu não coloco para fora, ou dentro de um consultório terapêutico, hoje, né, numa consulta online, ou na sua religião em si, uma pessoa que você confie, ou mesmo de um diário que você vai começar a escrever tudo o que você sente, como se você estivesse falando para o seu melhor amigo. Isso tudo vai fazer com que você se liberte desses traumas, para que você fique mais leve e comece a vibrar para o positivo, né? Com coragem, porque a gente precisa ter coragem para viver. Nós precisamos ter coragem para enfrentar. Nós precisamos ter coragem para assumir quem nós somos. Na adolescência e na juventude, isso fica muito forte, porque existe ali uma figura, uma persona criada pelos pais, que a gente deseja que os filhos sejam dessa ou daquela forma. E às vezes é uma questão de gênero, às vezes uma questão mesmo de temperamento. A pessoa não é tão pacífica como você pensa e ela se torna isso para te agradar. E você nunca vai conhecer seu filho dessa forma. Então hoje nós precisamos criar os nossos filhos ou auxiliar os nossos filhos a criar os nossos netos com mais autenticidade, percebendo, mostrando para aquela pessoa que ela não vai ser boa em tudo, que realmente vai ter coisas que ela vai fazer muito bem e outras mais ou menos, que nós estamos aqui para aprender, que desenvolver habilidades, esse é realmente o nosso ponto forte, mas nós não nascemos sabendo. Então, algumas coisas a gente tem mais facilidade. Eu tenho um amigo que disse para mim: estou enfrentando uma universidade e eu, né? O que você vai fazer? O que você está fazendo? Ele me disse: matemática.
quase morri do outro lado do telefone. Eu disse, matemática. Isso para mim é terrível, né? Eu sou bem da área de humanas, então a exatas para mim nunca existe. Olha como é. Mas é o que a pessoa quer e gosta e vai fazer. E eu falo, faça. Não importa a idade que você está, sabe? Sim, de frente. Fala, eu vou aceitar esse desafio. Eu falo muito isso porque eu já vivi várias que seriam aventuras. Já morei fora do país, já cheguei em determinados lugares sem falar nada do idioma, como na Alemanha, que eu não sabia pedir nada para me alimentar, mesmo que foi numa passagem no aeroporto. Então, isso são desafios enfrentados, e se nós ficarmos travados na insegurança, no medo, nós não vamos nos aventurar, nós não vamos fazer uma viagem sozinha, nós não vamos entrar num cruzeiro, nós não vamos, às vezes, ir para um cinema sozinho, porque eu tenho segurança de ficar lá sozinho, eu queria sempre alguém, e nós vamos perdendo oportunidades. A vida, eu falo assim, sabe, é como um mar mesmo, e as ondas vão vindo, e essas ondas são as oportunidades. Ou nós vamos lá e molhamos os nossos pés, ou nós vamos ficar olhando para ela e deixar ela passar. O que você quer? Então agora você vai ter que ser sincero com você. De onde vem a sua insegurança? É do orgulho? É do medo? É da vergonha? É da culpa? A culpa é o medo de errar. Quando algo, eu sei que eu promovi determinada ação, então como eu vou enfrentar isso? E é isso, qualquer coisa que nós tenhamos passado, que seja a gente se sentir culpado de alguma coisa, vamos enfrentar isso de uma forma amorosa. Tudo que eu disse, vamos utilizar a resiliência, vamos utilizar a autocompaixão, vamos utilizar a amorosidade para conosco. É importantíssimo você ser seu melhor amigo. A insegurança, se fosse por insegurança, eu não estaria aqui falando com vocês, porque eu falo, nossa, eu estou bem acima do peso. Já tem uns anos, desde que minha filha partiu, que eu só aumentei. Tá parado, estabilizou, mas e aí? Não, eu não vou fazer os vídeos, porque eu não tenho a aparência a qual as pessoas gostariam. O que é ser bem-sucedida para as pessoas? É ter um corpo perfeito? É ter o diploma perfeito? É ter a família perfeita? O que é ter uma família perfeita? Para você que me disse que tinha uma família que achava que não era das melhores, e quando você começou a falar a respeito numa consulta online, eu falei, que família maravilhosa que você tem. Então, aonde é que você está utilizando para ser o seu padrão? Qual é o espelho que você está usando para realmente definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, o que é ser inteligente ou não, o que é? Como você está definindo isso? Então, estude mais, leia mais, mas estude acima de tudo você e todas as suas atitudes. Isso é muito importante, e eu tenho que parar, senão o nosso vídeo não vai chegar até você. Um beijo, até breve. Deixa essa insegurança de lado. Vamos continuar a viver?